Oi, alunos do quinto ano, estamos aqui novamente com a aula de matemática. Hoje é a aula 18, medidas de tempo. Eu sou a professora Rosânia. E eu sou a professora Nilma. Acho que já conhecem a gente, né? Acho que sim. Mas se tiver alguém que não lembra do nome, a gente fala novamente, sem problemas. E as nossas aulas também são preparadas com a ajuda do professor Ed Carlos. Isso, ele nos ajuda bastante na preparação das aulas. Vamos então para o nosso material de hoje? Nós vamos precisar do nosso caderno, que você já tem preparado, eu acho, né? Ou alguma folha para anotação, o nosso lápis e borracha e a régua, tá? Quem prefere escrever no seu caderno de caneta também não tem problema. Mas as respostas, os exercícios, melhor fazer a lápis, né? Que nem a professora sempre pede. A régua nós vamos precisar para fazer o desenho de um quadro depois. Mas quem não tiver, quiser usar outra coisa ou quiser fazer só com lápis também nas pode. linhas do caderno não tem problema. Então vamos deixar um tempinho, né, pra gente se organizar. Então, vocês estão com o caderno aí, né? Vamos ver o que a gente viu na aula passada. O que nós trabalhamos na aula passada? Ah, vocês lembram da história do seu Jorge? Isso mesmo, ele estava com a perna quebrada e os meninos foram ajudar ele a limpar o quintal e ele ensinou os meninos a fazer pipas. Isso, daí ele viajou, né? Daí ele viajou e fez um acordo com os meninos, né? E daí eles tinham que fazer as pipas. Tinham que fazer as pipas e limpar o quintal. Exato! E para fazer as pipas, nós usamos as varetas e o comprimento delas, né? 40 centímetros, que são 4 decímetros, e vimos que é uma fração do metro. Isso. Lembram disso? Aí ficou uma tarefinha. Quem fez a tarefinha? Então vamos lá. Conseguiram fazer? Colocar lá na reta esses números que a gente pediu? Isso. Vocês tinham que colocar na reta 0,3, 8 sobre 10, que é 8 décimos, 0,5 e 1 sobre 10, que é 1 décimo. Então vamos lá. Onde ficou 3 décimos ou 0,3? Onde é que ele ficou? Vejam, se você dividiu em 3 partes, é na terceira parte. Isso. 1, 2, 3. Com espacinhos. 0,3. 3 décimos. 3 de 10. Que também podia ser 3 sobre 10, né? 3 sobre 10. Também vocês viram que nós podemos transformar a fração decimal em números decimais. E o decimal em fração. Em fração. E os dois a gente pode fazer, porque os dois são a mesma coisa. É verdade. Os dois representam partes de um inteiro. E a próxima, 8 décimos, onde ele fica? Nós dividimos em 10. 8 décimos vão pegar a oitava parte. 8 partezinhas. Isso. E agora vem o 0,5. 0,5 é 5 décimos. De 10, nós vamos pegar a quinta parte. 5 partes. Décimos. E 1 décimo? É uma parte só, professora Rosane. Exato, só uma parte. Então, quem fez assim, fez certinho. Quem não fez, dá uma olhadinha lá, se de repente não se enganou na hora de contar. Tem que ser bem certinho. O 1 décimo tem que estar no primeiro tracinho, porque é uma parte de 10. 8 são 8 partes de 10. Então, tem que fazer com bastante cuidado ali a reta, tá bom? Agora, vamos para a aula de hoje. Eu acho que vocês já viram aqui na mesa, né? O que vocês estão vendo? Ah, tem vários relógios, né, professora Rosane? E já falamos também medidas de tempo, Sim. né? Mas também achamos uma história bem legal, que é do Marcelo, que se chama De Hora em Hora, e quem escreveu foi a Ruth Rocha. As ilustrações são da Helena Alexandrino, da editora Quinteto. A professora Nilma vai ler pra gente a história e vai falar bastante sobre medidas de tempo. Vamos lá ouvir a história do Marcelo? Marcelo vivia perguntando: mamãe, o que é banda passar? Banda passar? Sei não, menino. Onde é que você viu isso? Tem uma música que diz assim: pra ver a banda passar. Não é banda passar, Marcelo, é banda passar. Para ver a banda passar. Banda de música. No outro dia, lá vinha o Marcelo. Pai, sinal tem pelo?
O pai do Marcelo não entendia. Que sinal, menino? Não estou entendendo. Sinal, pai. Pelo sinal da Santa Cruz. O pai do Marcelo suspirava e tentava explicar. Não, Marcelo, não é pelo de pelo, é pelo de pelo. E todo dia era a mesma coisa. O que é terra margarida? Mãe, não é terra margarida, Marcelo, é terra mais garrida, mais bonita, mais enfeitada. Um dia, Marcelo perguntou, o que é Veazora? Mãe? Veazora, Marcelo? Sei lá. A Gabriela, indagorinha, disse que ia ver as horas. Não, Marcelo, não é ver as horas, é ver as horas. Ver que horas são do dia. E como é que a gente faz isso? Bem, Marcelo, para isso a gente usa o relógio. E como é que a gente vê as horas no relógio? Dona Laura explicou. O tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E o primeiro, como é que é? Não atrapalhe, Marcelo, senão não acabo nunca. Um segundo é o tempo que você leva para tocar uma nota no piano. Por exemplo, para estalar os dedos, para dar um passo, para piscar o olho. Agora, 60 segundos fazem 1 minuto. É o tempo que você leva para piscar o olho 60 vezes. É o tempo que você leva para lavar as mãos. Já sei, disse Marcelo. É o tempo que leva para o sorvete acabar. Ele sempre acaba num minuto. Dona Laura suspirou e continuou. Você já reparou que o relógio é todo riscadinho? Entre um número e outro? Pois 1 minuto é o tempo que o ponteiro grande do relógio leva para ir de um risquinho até o outro. Já entendi, disse o Marcelo. Pode passar adiante, Dona Laura, continuou. 60 minutos fazem 1 hora. É o tempo que você leva para fazer suas lições. É o tempo que eu gasto para fazer um almoço. Já sei, gritou Marcelo. É o tempo que você gasta no telefone falando com a vovó. Papai sempre diz, sua mãe fica 1 hora nesse telefone. Dona Laura sorriu. É o tempo que o ponteiro grande leva para dar uma volta inteirinha no mostrador do relógio. E o ponteiro pequeno leva 1 hora para ir de um número ao outro. A gente chama de dia as 24 horas que vão da meia-noite de um dia à meia-noite do outro. Eu sei, disse o Marcelo, e também chama de dia as horas que está claro, as horas que a gente fica acordado. Quase todo mundo dorme de noite. Você, por exemplo, quando são 9 horas, você vai dormir. A noite vai passando e você vai dormindo. 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas ou meia-noite. Aí começa outro dia. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Já sei, disse Marcelo. 4 horas, 5 horas, 6 horas e prim. Prim? O que é isso, Marcelo? Prim é o despertador que toca às 7 horas, não está certo? Está certo, sim. Às 7 horas, prim, toca o despertador. Você levanta, vai se lavar, toma café, veste sua roupa, pega seus livros e eu saio correndo para a escola que já estou atrasado. E aí, prim de novo. Prim de novo, Marcelo? É, às 8 horas em ponto, prim, toca o sinal para eu entrar na escola. Às 9 horas a gente estuda matemática. Das 9 às 10 a gente estuda português. E às 10 em ponto, já sei, Marcelo, prim de novo. Isso mesmo, toca sinal para o recreio. Marcelo continuou. Às 11 horas é a aula da história, ou, se não, a aula de geografia. Às 12 horas, eu nunca ouvi ninguém dizer 12 horas. A gente diz meio-dia, não diz? Diz sim, Marcelo. Meio-dia é a mesma coisa que 12 horas, respondeu Dona Laura. E meia-noite é a mesma coisa que 12 horas da noite. Ao meio-dia, a gente sai da escola. À 1 hora, a gente almoça. Às 2 horas, eu começo a estudar. Às 3 horas, eu descanso um pouco. Às 4 horas, eu tomo meu lanche. Às 5 horas, eu vou brincar com meus amigos. Às 6 horas, eu tomo banho. Às 7 horas, eu janto. Às 8 horas, a gente conversa. Você ou o papai contam histórias para mim. Às 9 horas, cama.
porque amanhã você tem aula e, já sei, às 7 horas o despertador faz prim. Então, gostaram da história do Marcelo? A vida dele é bem organizadinha, né? Tudo tem o seu horário. Ele mostrou ali quais são as atividades que ele faz em um dia. Então, mas ele também é bem curioso, né? Ele faz muitas perguntas. Você também é disso? Sim, mas toda criança é curiosa, professora Rosana. Toda criança gosta de saber as coisas diferentes. Eu nem sou criança e eu pergunto muito. Mas é tão bom saber coisas novas, né? Minha filha sempre diz, se eu não pergunto... Eu não sei, não aprendo. Exatamente, então a gente tem que perguntar mesmo, principalmente na escola. Mas agora vocês não podem perguntar para mim, né? Então, eu estava pensando sobre isso, professora. Aí eu pensei numa coisa. Se você tem uma pergunta e você não pode fazer para mim porque não dá para falar com a televisão, você pode anotar essa pergunta, né? Isso, você pode anotar. E quando depois voltar... Exatamente. Passa essas perguntas para sua professora. Com certeza, ela vai ajudar você em cada uma das suas dúvidas e você vai aprender um pouquinho mais. E às vezes eu também acho que, por exemplo, hoje talvez você ficou com uma pergunta. Aí na próxima aula a gente responde essa pergunta que você ficou. Daí você já pode anotar no seu caderno. Eu tinha anotado essa pergunta. Vocês são crianças já de 10 anos, 9, 10 anos, já conseguem fazer isso. Anota lá as perguntas. Você pode até pegar lá no final do caderno, aqui eu vou anotar minhas perguntas. Aí às vezes você olha lá, agora elas já responderam essa pergunta. Se não responderem, vocês guardam, porque perguntas são super importantes para a gente aprender coisas. Às vezes tem gente em casa que pode te ajudar com as suas dúvidas. Mamãe, papai, vovó, algum conhecido que está ali, né? Um tio, né? Um irmão mais velho. Mas se não tiver ninguém que possa te ajudar com as suas perguntas, anota lá. E a hora que você conseguir as respostas, ou com a gente nas próximas aulas, ou com a sua professora no retorno, você vai aprender um pouquinho mais. Exatamente. Então perguntas são importantes. O Marcelo, ele está certo. E você sabe ler as horas? Lá de casa, vocês sabem? Ou só no relógio digital? Ou também no relógio analógico, que é esse aqui? Você sabe ler horas com ponteiros? Tem criança que tem preguiça de ler nos ponteiros, sabe por quê? Porque o digital já está ali todo marcadinho. Fácil. 8 horas, 2 pontos, 20 minutos. Então você já está lá com as horas marcadas. Mas hoje vamos trabalhar um pouquinho com isso, com os relógios. Aprender um pouquinho a trabalhar com esses ponteiros. Exatamente, que é bem importante a gente saber ler as horas lá no relógio. Ver as horas, como diz o Marcelo, né? Isso, ver as horas. Então, aqui trouxemos alguns exemplos, ó. Um relógio de pulso, um relógio de parede. Este aqui é lá da minha cozinha, lá de casa. Trouxe para mostrar para vocês. Tem também relógio de bolso, que foi um dos primeiros inventados, né? Ele ficava no bolso do terno, né? Daí os homens, ou no bolso da calça, daí os homens tiravam do bolso cada vez que queriam ver as horas. Por isso que ele é um relógio de bolso. Isso, e quando ele surgiu era super chique. Homens que tinham relógio de bolso eram chiques. Eram pessoas finas, né? Hoje quase não tem. Sociedade. Pouca gente usa mais relógio de pulso. O relógio de bolso hoje é item de colecionador. Geralmente as poucas pessoas usam. Mas temos outros. Temos o rádio-relógio. Temos também o relógio do celular, né? O relógio do celular. Todo mundo quase usa todo dia, nem usam mais muito relógio de pulso. Eu gosto do meu, mas tem gente que não gosta mais, não usa mais. Tem também o despertador, que pouca gente usa, porque todo mundo tá usando o celular agora. Porque o celular também faz a função de despertar, né? Exato, o celular substituiu isso. Então, mas o relógio, a gente tem que saber ler, é bem importante. Vamos ver, a mãe do Marcelo explicou para ele como ler o relógio. Sim, ela explicou quando cada ponteiro significa, o que cada ponteiro significa e quando ele dá uma volta, o que acontece. Mas ela explicou bem rápido. Bem rápido, Acho foi verdade. que vamos retomar um pouquinho, né? Então, o tempo, ela falou assim, o tempo é todo divididinho. Cada pedaço bem pequeno do tempo se chama segundo. E num relógio, este aqui é um relógio antigo que está estragado, ele não funciona mais, mas tem os ponteiros. No relógio, em geral, ele tem um ponteirinho, que nem este aqui também, o vermelho, este também está em vermelho, que mostra os segundos. Ele gira bem rapidinho no Isso, seu relógio. ele vai bem rápido, ele vai e faz uma volta rapidinho. Por quê?
Porque ele tem que fazer uma volta inteira em 60 segundos. Mas o que é um segundo? Vamos ver que a mãe de Marcelo explicou, a dona Laura, né? Um segundo é o tempo que você leva para tocar uma nota no piano, estalar os dedos, dar um passo ou piscar o olho. Isso a gente faz automaticamente. Então vamos observar aqui, ó. Tem 2 relógios. Aqui é o mesmo relógio, 2 fotos do mesmo relógio. Se vocês observarem, o do segundo, ele tá um pouquinho mais para lá. Por quê? Ó, eu pego o ponteiro vermelho e vou dando uma volta com ele. O que acontece com o ponteiro grande? Ele se desloca de um pontinho para outro, professora Rosane. Pontinho, 1 minuto. Porque o ponteiro grande, ele vai marcar os minutos. Vamos dar mais uma volta? Observem bem o ponteiro grande aqui, o preto, ó. Enquanto este aqui vai dando uma volta, ó, ele vai se deslocando. Mais uma volta, ó, ele vai se deslocando. Agora já passaram 3 minutos. Mais uma volta. Opa, agora encostei, não podia. Mais uma volta. E assim por diante. Ele vai, cada vez que o ponteiro vermelho dá uma volta, ele vai andando 1 minutinho. O ponteiro grande, preto, anda 1 minuto. Agora, aqui, ó, tá marcadinho ali onde ele andou. Agora vamos ver o outro. 60 segundos formam 1 minuto. 1 minuto. Não precisam anotar nada ainda, tá? Depois a gente vai fazer essa anotação no caderno. Por enquanto, deixa lá o caderno separadinho. Depois a gente faz as anotações. Agora, e o minuto? O que é um minuto? 1 minuto é o tempo que leva para piscar o olho 60 vezes. Vai. 60 vezes, né? O normal, não é brincando assim, tá? Normalmente, tá? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Agora, com essa situação que nós estamos, tem que demorar até um pouquinho mais do que 1 minuto. Mas lavar muito bem essas mãos. Isso mesmo, uma coisa que não podemos esquecer. Mas o Marcelo falou que é o tempo para comer sorvete. Será que em 1 minuto eu consigo acabar com o sorvete? Ah, só se for muito guloso. Mas é que as coisas que são muito gostosas passam tão rápido que às vezes a gente acha que passou bem pouco tempo, né? É verdade. Por isso que às vezes passa rápido. Por isso que a nossa aula passa rápido, né, professora Rosana? Porque é uma aula gostosa, a aula de matemática. Esperamos, né? Agora, enquanto, então, o ponteiro dos segundos, que é o vermelhinho, dá uma volta, o preto anda 1 minuto. 1 minuto. Aí ele dá mais uma volta, anda mais 1 minuto. Agora, quando o ponteiro grande, ele vai dando volta também, não vai? Vai. E leva o pequeno junto. Só que não na mesma rapidez, ele vai mais devagar. O pequeno preto, né? O pequeno preto. Não, o vermelho ele não vai mais. O vermelho ele vai dando uma volta, 1 minuto. Então, às vezes, quando a gente precisa marcar 1 minuto num relógio de ponteiros, a gente pode olhar onde que tá o ponteiro. Se tá aqui, ele vai dar uma volta, passou 1 minuto. Mais quando uma ele volta. Voltar para o mesmo lugar, ele passou 1 minuto. Levou 1 minuto. Exatamente. Então, e o grande, quando ele dá uma volta, o que acontece com o pequeno? Observem bem, ó. O pequeno preto sai de um número para outro. Então, ele marca 1 hora. Isso. E vamos ver, então? Ó, aqui o professor Ed nos colocou pra gente, marcou ali na televisão, né? O ponteiro grande dando uma volta, o ponteiro pequenininho dando uma volta, ó. E o ponteiro pequeno fazendo 1 minuto. Fazendo 1 minuto. O vermelho dando uma volta, 1 minuto, ele vai 1 minuto. E assim por diante. Enquanto o pequeno vai fazendo 60 voltas, o grande só deu 1 volta. Só deu 1 volta. O pequeno daí tem que dar muitas voltas, o vermelhinho. Agora vamos para o próximo. 60 minutos formam 1 hora. E aí? Vamos ver o que dá para fazer em 1 hora? Alguém lembra da história? O que ela falou? Fazer as lições. Fazer o almoço. A mãe leva 1 hora para fazer o almoço. Às vezes menos, às vezes mais, né? Mas é uma coisa mais demorada. Mais demoradinha, porque tem várias partes que você tem que fazer devagar para a comida ficar gostosa, né? Outros dias é uma coisa mais curta, tem menos tempo, mas são coisas que dá para fazer em 1 hora, não em 1 minuto. Não, em 1 minuto não dá. Nem se tivesse congelado para descongelar, com 1 minuto não descongela. Não funciona. Aí ele fala assim, é o tempo que a mamãe fala com a vovó no telefone?
A mamãe leva 1 hora falando com a vovó, às vezes um pouquinho mais. Depende da distância, do assunto, isso. né? Às vezes a gente quer falar com a mamãe, já aconteceu com vocês, comigo acontecia às vezes, e ela fica lá no telefone, e daí a gente, já passou 1 hora. A gente acha que já passou 1 hora e a mamãe tá falando ainda, né? Vamos ver então. Agora, novamente, temos o que eu já mostrei pra vocês, ó. Tá aqui. Agora, o ponteiro pequeno tá no 1. Aí o grande vai dar uma volta inteirinha, que são 60 minutos. Onde que ficou o ponteiro Ele pequeno? saiu do 1 para o 2. Foi de 1 hora para 2 horas. Passou 1 hora. Então, o pequenininho marca as horas. O preto grande marca os minutos. E o pequenininho? Os segundos. Então, ó, enquanto ele vai de um tracinho pro outro, ó, ele tá passando 1 segundo. Esse aqui não funciona mais, esse relógio. Mas, quando ele funcionava, era assim que funcionava. Ele vai indo e vai mostrando os segundos. Este aqui vai dando a volta, passou 1 hora. Aí o pequeno foi do 2 pro 3. E assim que funciona o relógio. Agora, vamos fazer mais algumas atividades para a gente pensar nisso, para que a gente lembre bem esse negócio de horas e minutos. É muito importante a gente aprender bem. Então, aqui, novamente, está lá, né? Enquanto o grande dá uma volta inteira, o pequenininho só andou do 10 até o 11. Podem observar isso nos relógios. Mas a minha casa não tem relógio na parede igual a esse. Mas se você pegar no celular, às vezes tem. Não, todos eles têm. O celular tem o cronômetro, né? Isso, ele também tem o reloginho. Vai marcar os segundos passando, né? Sim, não passa o mas ponteiro. tem também um relógio de ponteiro. A maioria dos relógios dos celulares, em algum lugar lá dentro, na configuração, tem um relógio de ponteiros. E esses nossos alunos são muito espertos, eles acham esses relógios lá. Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer uma atividade de estimativas. Vocês vão anotar lá no caderno de vocês. Aula 18. Medidas de tempo. Isso. E a data de hoje? Vamos retomar? Aula 18. Medidas de tempo. E a data. A data de hoje. A data em que você está assistindo essa aula. Tudo bem? Pegaram lá o caderno? Então, pegue o caderno, anotem a data e a aula 18. E aí, nós vamos precisar copiar esse quadro. Isso. É isso que nós precisamos daquela régua, para você montar esse quadro bem bonitinho. Isso, mas o que nós vamos fazer com esse quadro? Agora esperem um pouquinho, não escreva e preste bem atenção. Nesse quadro tem 4 coisas. O que nós vamos fazer? Nós já brincamos de estimativa aqui. Já, estimar é dizer aproximadamente o que você acha que vai acontecer. Nesse caso ali é o tempo. Para escrever o alfabeto, quanto tempo você acha que você leva? Eu levo 30 segundos, professora Rosane, para escrever de A a Z. Eu acho. Não sei, eu não medi ainda. Nem eu, né? Mas é só imaginar. O que você acha? Será que leva? Só que esse aqui que nós vamos medir é a professora Nilma escrevendo o alfabeto. Tá? Então, nós vamos medir depois, certinho. Mas primeiro nós vamos estimar. Lembram quando a gente fez do litro? Litro. Quanto você acha que tem nesse copo? Lembram? Lembra? A gente fez, né? Fizemos. Se vocês olharem lá no caderno, tem. Isso. Então, nós vamos fazer essa estimativa. Quanto tempo você acha que leva para escrever o alfabeto de A até Z? Aí depois, dos números de 0 a 5, mas por extenso. Por extenso. Então eu acho que vou levar 5 minutos. Pode ser que eu leve mais, pode ser que eu leve menos. Agora, não fale mais, senão eles vão ficar copiando, professor. Não, eu tô dando esses números bem longe do que eu realmente acho que vai ser, para eles não copiarem. Eu achei que a professora Nilma achou que ia levar 5 minutos. Não, 5 minutos para escrever bastante o nome tempo. dos números. Então, 5 minutos, esse ponteiro tinha que dar 5 voltas, enquanto esse aqui anda 5 espacinhos. É bastante tempo, né? Mas vejam, eu tô falando números muito diferentes daquilo que eu acho, porque não é para você copiar a minha ideia. É para você estimar aí, no seu caderno, quanto você acha que a professora Nilma vai levar de tempo para escrever o alfabeto, para escrever o nome dos números, para organizar as fichas numéricas que estão em cima da mesa ali. Aqui, ó, tem 10. E para montar uma torre com esses blocos aqui. Na verdade, são 10 fichinhas. Não, são 11, né? Porque tem o 0. Tem o 0. Do 0 até o 10, quanto tempo você acha que a gente vai levar para colocá-las na ordem? E essas pecinhas aqui de brinquedo, quanto tempo vamos levar para colocar todas uma em cima da outra? Esta é a tarefa. Então, agora, o que você vai fazer?
você vai copiar essa tabela, nós vamos dar um tempo, esse quadro que está ali na TV agora para você vai copiá-la e completar a primeira coluna. Por estimativa. Isso, imaginar. Não é para fazer, é só imaginar. Quanto você acha que vai dar. Isso. Depois nós vamos conferir o tempo e verificar quanto tempo deu realmente para fazer essas atividades. Isso, nós não medimos esse tempo ainda. Nós vamos medir nós vamos fazer aqui agora junto com vocês, tá? Então, vamos dar um tempo. Então, já organizaram o quadro de vocês? Já colocaram as estimativas? O pessoal aqui da gravação, o pessoal que está aí atrás das câmeras, eles estimaram que a professora Nilma levaria 30 segundos para escrever o alfabeto, 15 segundos para escrever o nome dos números, os números por extenso de 0 a 5, 15 segundos para organizar aquelas fichas na mesa e 20 segundos para montar uma torre com esses blocos. Mas se vocês fizeram diferente, não apague, não precisa. Vamos ver se vocês acertaram, se eles acertaram ou se ninguém acertou. Isso, não é uma corrida, só pra gente pensar em tempo. Isso, é só pra brincar com os segundos. Lembrando que o vermelho que vai marcar os segundos, ele tá aqui. A Nilma vai começar agora a escrever o alfabeto do A ao Z e nós vamos contando aqui, tá? Vamos lá então, professora, quando começar, eu vou dizer já, quando chegar no 8 ela vai começar. Estão vendo lá o ponteiro vermelho? 8, já! Tá indo, estão indo, 5 segundos, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 segundos. Aí 21, 22, 23 e ele vai indo, vai indo. Terminei. Terminou já, ficou no 1. Então, o ponteiro foi do 8 até o 1.
Entre cada número tem 5 espaços. Então, vamos lá. 8 ao 9, 5, 10, 15, 20, 25 segundos. Se você colocou 25 segundos, o que aconteceu, professora Rosânia? Foi a pessoa que mais se aproximou. Isso, né? 25. Olha só, o 30 tá bem pertinho, Tá bem pertinho. Um ótimo chute, né? Como não vai dar pra gente saber se você chegou mais próximo ou não, né? Depois você marca aí e a professora confere quando você voltar para a sala de aula. Vamos ver outro. Escrever por extenso os números de 0 a 5. O pessoal aqui acha que é 15 segundos. Vamos deixar, quando chegar aqui no 5, daí eu digo para a professora, ela vai começar. Daí a gente vai contar o tempo novo. Pode começar. 0. Ó, tá indo do 5 ao 6. 5, 6, 2, 7, 8, 3, 9, 10, 4, 12, 13, 5. 14, 5. 14 segundos! Quem anotou perto de 14? Mas bem perto. Bem perto. Eles são bons de cálculo, esse pessoal aqui. É verdade. Agora, enquanto a professora escreve ali 14 segundos, vou pegar as fichas e como eu vou ter que contar o tempo, a professora Nilma vai organizar elas, do 0 ao 10. Ó, quando chegar aqui no 1, eu digo começa, tá? Tá bom. Pode começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deu. 14 segundos. De novo, eu acho que a professora Nilma tá inspirada no 14 segundos hoje. De novo 14 segundos. Eu gosto do número 14. É isso. Meu aniversário também é no dia 14. Por isso. E por último, vamos ver as pecinhas aqui do brinquedo. É para fazer uma torre. Pronto, professora Nilma? Pronto. Então vamos lá, começar? eu vou contando. Quando eu for falar, professora, não pode ainda. Tem que estar no 2 ali. Deu. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Deu. 13 segundos. Quase no 14 de novo. 13 segundos. E aí? As estimativas de vocês? Ficaram perto disso? Se não ficaram, também não tem problema. Brinquem depois à noite ou outro momento que tiver alguém com vocês, com algumas coisas assim. Não precisa ser isso, você pode escolher outras coisas. É legal para a gente pensar em marcar o tempo, segundos, pode ser minutos também, pode ser outra coisa, tá? Então, vocês podem brincar em marcar tempo, é bem gostoso. Agora, vamos lá ver um pouquinho mais da história do Marcelo. Não, antes disso tem mais uma coisinha, ó. Nós colocamos ali um relógio, vocês estão vendo? Qual é o problema desse relógio? Então vamos lá. Observando somente o ponteiro menor, será que dá para responder a pergunta que horas são? Se eu olhar só o pequenininho, veja lá, foi tirado o do segundo e o dos minutos, só está o de horas. Isso, dá para dizer que horas são? Que horas vocês acham que é ali? Não precisa anotar isso no caderno. Que horas vocês acham que é? O pequenininho marca o que mesmo? A hora. A hora. Ele tá no número 1. Então, olha lá. É uma hora. O pequenininho, ele sempre vai marcar a hora. Então, quando ele tá... este aqui, por exemplo, ele está no 3, o pequenininho. Então, aqui são 3 horas e já passaram 2 minutos. Vamos ver o próximo. Vamos ver, agora vocês já estão sabendo. E este, o que vocês acham? Que horas são aqui? São 4? Ele está entre o 4 e o 5. E agora, como é que eu sei só com o ponteiro pequeno que horas são? E aí? Será, bem no meio do 4 e o 5, o que será que é? 4 horas e meia? 4 horas e meia, exato! No meio do 4 e 5, olha lá. 4 e meia, tá lá no 6, onde marca 30 minutos. Por que meia? Porque é metade da volta que o ponteiro grande vai dar. Isso! São 60 minutos, então se ele deu 30 minutos, ele deu metade do caminho. Ele andou metade do caminho que ele tem que percorrer para fazer 1 hora. Isso mesmo. E agora esse, do 10. Passou do 10. Mas não tá no meio. Não tá no meio. O que será que é, então? Ele tá só um pouquinho passado do 10. Olha lá, agora tá certo no outro relógio. 10 horas e 15 minutos, professora Passou Rosânia. um pouquinho. E agora? Vamos colocar mais um.
E este? Olha só, professora Rosane, ele tá bem perto do 8, mas ele não tá no 8 tá ainda. No 8 ainda, mas tá bem pertinho. O que Bem será pertinho. que é? Quantos minutos já passaram das 7, né, no caso? Porque não chegou no 8 ainda. Pra estar no 8 tinha que dar 60, né? Mas Então foi menos de 60. Isso. Então, será que foi? 30 não é porque é metade. Já passou da metade. Já passou da metade. Mais que 30. Será que você acha, professora Rosane? 50? Será que é 50? Vamos ver. Ah, é 45. Bem pertinho do 50. Pertinho das 8 horas. Já passou 7 horas e 45 minutos já passaram. O ponteiro grande já deu quase a volta inteira. Agora vamos pensar um pouquinho nas atividades do Marcelo. Ele fez muitas coisas, não colocamos tudo. Essa tabelinha vocês também vão copiar no caderno de vocês, tá? Com as atividades e o horário. Mas não precisa completar ainda, nós vamos completar junto. Vocês só vão copiar a tabela. Nós vamos dar um tempinho para vocês copiarem a tabela. Então, vamos recordar na história que horas que o Marcelo acordava. Que horas que ele acordava? Vamos ver. Ele acordava às 7 horas. Como que fica 7 horas marcado no relógio? Vamos lá? Então, às 7 horas, o ponteiro grande tem que estar onde? No 12, professora Rosane. Isso, e o ponteiro pequeno tem que estar no 7. Isso mesmo. Vamos colocar lá na nossa tabela, então? Às 7 horas, o nosso amigo Marcelo está acordando. Isso, é a hora que ele acorda. Que horas ele sai de casa para ir para a escola? Vamos ver, olhem lá. Agora não preciso fazer aqui, porque tá ali. Tá ali, tá ali no quadro de vocês. Estão vendo lá? 8. Já são 8 horas? Não, tá pertinho do 8. Isso, olha, ele tá assim, olha. Tudo isso aqui tempo ele levou para tomar café, se arrumar. E ele tava assim, ó. Quantos minutos passaram? Vamos lá? Ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50. 50. Então, são 8 horas e 50 minutos. Anotem na tabela de vocês lá. Saí de casa. Desculpa, não 8. 7 horas e 50 minutos. Eu falei 8, mas são 7 horas e 50 minutos. Não são 8 horas ainda. Às 8 horas começa a aula. Já é a próxima resposta. O início das aulas do Marcelo começa às 8. 8 horas. 8 horas. Aí, uma coisa, olhem bem como que nós escrevemos lá na tabela. Vocês estão vendo a tabela ali? É assim que se registra 7 H de hora, 50 min de minutos. Eu não posso pôr o M, porque o M é símbolo de medida de comprimento. É um metro. É isso então, mesmo. Quem coloca M para o minuto, tá errado. Tá? Então, nós vamos colocar min, M-I-N. Então, o Marcelo chegou na hora que tocou o sinal. Que hora só que o sinal? Às 8 horas. Às 8. Então, ele saiu 10 para as 8, chegou às 8. Quanto tempo? Ó, pergunta ali. Quantos minutos ele levou para andar de casa até a escola? De 10 para as 8, já está dizendo 10 para chegar em 8, então são 10 minutos. Isso, ou 7h50, 5, 10 minutos. Chegou às 8, bateu o sinal. Então, você lembra que a hora tem 60 minutos? Os 50, você vai chegar lá, 60 menos 50, 10. Isso Por isso, também. 10 minutos. Exatamente. Aí, vamos escrever lá no nossa tabelinha, início das aulas. 8 horas. Anotaram? Então, 8 horas, estamos às 8. Aí, ele diz que às 10 faz o quê? Prim de novo, né? Que é a hora do recreio. O recreio dura 20 minutos. A que horas tocou o sinal novamente? Pronto, agora já marquei 10 horas aqui, já passaram 2 horas, que ele estava em aula. Aí, 20 minutos de recreio. Vamos lá. Aqui passou 5, 10, 15, 20 minutos. Isso. Então, 10 horas e 20 minutos. Anotando na nossa tabela, 10 e 20. 10 horas, 20 minutos. Anotem lá. Agora, o próximo sinal que vai ter na escola do Marcelo, que também acontece nas nossas escolas, é ao meio-dia. Isso. Ao meio-dia são 12 horas. 12 horas. 12 horas vai tocar o sinal. O Marcelo leva 10 minutos para chegar na casa dele. Que horas ele chega na casa dele? 5, 10. 12 horas e 10 minutos. Vamos anotar na nossa tabela. Agora já quase completa a nossa tabela, né? Aí ele diz que ele vai almoçar. Mas tem um tempinho, porque a mãe diz que eles só vão almoçar a 1 hora. Isso. Então, quantos minutos ele tem? Ele tem dos 10 até do 10 até 1 hora. Quanto tempo? Não são 60 minutos na nossa hora? Então, ele já tinha 10, que foi a hora que ele chegou. Ele já tinha 10 minutos daquela hora. 10 para chegar nos 60, falta 50. Exatamente. Então, ele faltam 50 minutos para ele almoçar. Aí, na nossa tabela, vamos colocar almoçar a 1 hora ou podemos falar 13 horas, né? Também. Isso, à tarde, depois do meio-dia, às 12 horas, nós podemos contar 1 hora da tarde. Quando eu falar 1 hora, eu tenho que explicar que é 1 hora da tarde. Se não, eu posso pôr 13 horas, 14 horas, 15 horas. Vamos ver isso na aula que vem. Isso, porque o nosso dia tem 24 horas. Na aula que vem vamos ver isso, tá? Então, agora, vamos só lá para a nossa tarefa. Qual vai ser a nossa tarefa de casa? A nossa tarefa de casa vai ser assim. Você vai fazer uma tabela igualzinha a essa das atividades do Marcelo. Mas as tuas, né? Mas você vai anotar as tuas atividades durante um dia. Que horas você acorda, que horas você janta, que horas você toma banho, que horas você almoça. Isso. Tá? E a hora você na assiste tabela. o teu programa preferido, que horas você assiste as nossas aulas, né? Você vai marcando a sua tabela. Todas as atividades que você fizer no dia, você marca lá o horário que está marcando no seu relógio. Exatamente. Coloca lá a tarefa e faz uma tabela que nem a você acabou de fazer, só que com as suas atividades. Não precisa ser de toda semana, só de um dia, tá bom? Agora vamos para a nossa perguntinha final. Hoje só vai ser uma pergunta. Então, a nossa perguntinha final hoje é só uma. Vamos lá. Na história, quando Gabriela falava vassoura, ela queria dizer vassoura, ver senhora, ver as horas ou voadora? Qual é a resposta correta? Ver as horas, que foi o que nós trabalhamos hoje. Exatamente.
Então, na aula que vem, vamos continuar com esse tema. Isso, vamos aprender um pouquinho mais sobre as horas. E bom trabalho para vocês, boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.